Versículo 33. Eu vou estar lendo do 33 até o 37, amém? Enquanto os irmãos vão achando, vão procurando e já vão achando, eu quero dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui nesta noite, porque, como a maioria dos irmãos sabem, eu não posso estar na semana porque eu trabalho no período da noite. E como a empresa entrou em período de férias coletivas, então eu falei, é a oportunidade que eu tenho de estar na casa do Senhor durante o período da semana. Antes eu só estava nos finais de semana por motivo de trabalho, e no nome do Senhor Jesus, durante esse mês de junho, estaremos louvando e adorando o nome do Senhor Jesus juntos, para a honra e glória do Senhor, amém? Amém. Até que Jesus volte, vai que Ele volta antes do mês de julho, amém? Também quero dizer que a minha esposa não está presente no culto de hoje, porque ela ficou trabalhando até mais tarde. Porque ela assim, é um privilégio. O irmão que é casado, ministra a palavra do Senhor que a esposa acompanha, é um privilégio. Porque a esposa, ela... Não, já abri. Já. A esposa, ela é intercessora, ela é ajudadora, mas eu creio que ela está orando para que Deus ele venha bradar com poder e com vitória nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem achou o livro... do primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo do 33 até o 37. Quem achou, diz amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Porém Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que via um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo o matava, assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E disse Saul, o Senhor, e disse Davi, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Soberano Deus e Pai, Criador do céu e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, na presença do doce Espírito Santo de Deus, ó Pai, Senhor, que está aqui entre nós, ó Pai, Senhor, porque a tua presença é real aqui neste lugar, ó Pai, porque assim eu posso senti-la aqui em cima, ó Pai. Pai, eu sei também, ó Pai, Senhor, que aquele irmão, ó Pai, Senhor, aquela irmã, que está, ó Pai, Senhor, com o seu coração ligado ao Senhor nesse culto, ó Pai, que está com o coração ligado, ó Pai, Senhor, na palavra, que está com os seus ouvidos espirituais, ó Pai, Senhor, abertos, prontos, ó Pai, Senhor, para ouvir o Senhor falar, ó Pai, lamanto irecanda, labra súbia, ó Espírito Santo, eu sei, ó Pai, ó Pai, Senhor, que essa palavra, ó Pai, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que será ministrada por mim, ó Pai, Senhor, mas eu digo, quem sou eu para ministrar alguma coisa, ó Pai, Pai amado, se não for comigo, ó Pai, Senhor, não me faça abrir a boca, ó Pai, mas Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, eu te peço, ó Pai, eu me humilho a Ti, ó Pai, reconheço que aqui o grande é o Senhor e eu sou o pequeno, ó Pai. Pai, eu sei que aqui perfeito é o Senhor, ó Pai. Pai, eu sou falho. Pai, Senhor, eu sei, ó Pai, quem tudo pode aqui é o Senhor, ó Deus. Pai amado, Senhor, eu não sou nada, Senhor, sem a Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai. Por isso, ó Pai, Senhor, eu clamo a Ti neste momento, ó Pai. Senhor, toma, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, ó Pai. Me usa, ó Pai, Senhor, como um instrumento, ó Pai, Senhor, afinado, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai. Pai amado, Senhor, e que a Tua palavra vá e produza o efeito para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode sentar, dando uma rica salva de palmas para o Senhor Jesus. Dê a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus que você pode dar nessa noite, meu amado. Ele está aqui, está vendo você aplaudindo Ele, porque grandes coisas Ele tem feito na sua vida. Andai ajuda Ele a mandar. Os filisteus, desde lá do primeiro livro da Bíblia, desde o livro de Gênesis, a primeira aparição dos filisteus aparece lá no capítulo 19, aonde Abraão ele foi viver ali com a sua esposa Sara e junto com a sua família, junto ali com a sua tropa, junto com os seus servos, junto com o seu gado.
Ali foi a primeira aparição dos filisteus na Bíblia. Alguns estudiosos dizem que os filisteus descenderam lá da Europa, outros dizem que eles nasceram ali perto de uma cidade costeira, onde a cidade era chamada de Filístia. Então ali começa ali o surgimento dos filisteus, e até então os filisteus não eram empecilho algum, porque surgiu como um povo pequeno, mas como um povo pequeno que foi crescendo e foi crescendo. E meus amados, a palavra do Senhor me mostra que o povo filisteu só tem um propósito: derrotar o povo de Deus. O povo filisteu odeia o povo de Deus, e não há outro ponto, não há outro argumento. Tanto que nós começamos a ver que o povo filisteu, ele começa na conquista de Canaã. Ali nós vemos que quando Josué entrou com o povo de Israel ali na terra de Canaã e começou a conquistar o povo ali, a terra de Israel, quando se achega perto de Jerusalém, perto de Judá, ali começa ali, já próximo da Filístia, porque a Filístia ficava próximo ali ao mar Mediterrâneo. E ali nós começamos a ver que começam-se grandes conflitos entre o povo de Israel e o povo filisteu. Tanto que hoje na palavra eu estava meditando na palavra do Senhor, e eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer dizer para o seu povo? Porque hoje é encerramento de campanha. E muitos irmãos aqui, eu não sei quem esteve aqui na campanha todos esses dias, porque eu estava ausente, eu estava trabalhando, mas Deus sabe quem estava aqui fielmente acompanhando esta campanha, na certeza que o gigante ele ia cair por terra. E hoje nós já vemos aqui testemunho que grandes gigantes já caíram por terra na vida de alguns irmãos. Eu creio que todos que estão aqui têm um gigante que se levantou na sua vida. Na palavra de hoje vamos estar falando de diversos tipos de gigantes que se levantam contra a nossa vida. Diversos tipos de gigante, eu não falo gigante físico, gigante carnal. Também citaremos alguns, no caso aqui de Golias, mas nós estaremos citando gigantes espirituais que vêm para querer abalar e acabar com a minha e a sua fé em Cristo Jesus. Porque aqui, representando espiritualmente, o povo filisteu, ele representa Satanás e os seus demônios, que querem acabar com a minha e com a sua vida. Uma vez por semana? Uma vez no mês? Uma vez no ano? Não, todos os dias Satanás tenta acabar com a minha e com a sua vida. Porque ele sabe, quanto mais povo ele tirar da presença do Senhor, maior será o número daqueles que irão viver com ele ali, serão destruídos com ele juntamente ali no inferno. E você vê que aí tem uma contramão, porque o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que aceitou o Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem a missão do quê? De anunciar o Cristo ressuscitado dentre os mortos, o Rei dos Reis, nome sobre todo nome sobre a terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todo aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, a festa está no céu, porque o seu nome foi escrito ali no livro da vida. E esse que permanece no caminho do Senhor, esse reinará com o Senhor lá no céu. Você crê nisso? Mas igual eu digo aqui, é uma luta, é uma guerra. Todos os dias nós temos enfrentado uma guerra contra filisteus. E aqui eu começo a ver a história de um homem chamado Davi, aqui que foi chamado ali na casa do seu pai. Eu estaria adiantando, eu teria muito mais coisas para falar, mas aqui a palavra ela tem um conteúdo muito grande, muito abrangente. Eu quero estar aqui, podendo estar resumindo, e que o Senhor ele venha trazer para nós o que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir. Nós vemos aqui um gigante que se chamava Golias, que há 40 dias estava afrontando o povo de Israel, porque naquele tempo lá muitos se perdiam na guerra, eram muitos homens. Nós vemos mesmo aqui no livro de 1 Samuel, que tempos atrás, ali o povo de Israel foi derrotado e cerca de 4.000 homens morreram, quando foi tomada a arca, e Hofni e Finéias, ali foram mortos, filhos ali do profeta, não me lembro o nome, deixa eu voltar aqui só um minutinho, que me fugiu o nome aqui. Não, já comecei, agora tem que falar, só um minutinho, irmãos. Eli, ali o sacerdote Eli, meus amados, ali ele tinha 2 filhos, chamados ali Hofni e Finéias, dos quais ali enfrentaram o povo filisteu, e eles perderam para o povo filisteu, eles morreram no campo de batalha, e a arca do Senhor foi tomada.
E ali muitas guerras foram se sucederam. O que aconteceu, o quê? Que ali Samuel, após a morte de Eli, Samuel começa ali a reinar sobre o povo, não como rei, mas como sacerdote, juiz e profeta. Ele começa ali a andar pelo povo de Israel, começa a julgar a nação de Israel. E ali, meus amados, nós começamos a ver o que? Que outra guerra se levantou. Mas quem bradou pelo povo de Israel não foi o exército de Israel, mas foi o Deus Todo-Poderoso que livrou o povo de Israel das mãos ali dos filisteus. E ali nós começamos a ver que as guerras não paravam, as guerras não cessavam. E ali nós vemos o quê? Que o povo filisteu adorava um Deus chamado de Dagon. E ali o povo de Israel adorava o Deus invisível, o Deus verdadeiro, o Deus ao qual Ele está aqui neste lugar, nessa noite. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E ali uma grande guerra se levantou ali, e eles falaram assim, ó: não perderemos muitos homens, mas escolha somente um homem do seu exército para pelejar com um homem do meu exército. E ali esse que venceu, o povo que perder será escravo deste povo. E ali se levanta um grande gigante chamado do nome de Golias, ao qual há 40 dias, todo dia ele chegava e falava: não há homem em Israel, não há homem em Israel para me enfrentar. E ali todos os dias o povo de Israel estava passando por vergonha. Mas aqui um homem chamado Davi, ao qual todos os dias ele estava indo levar alimento para os seus irmãos na guerra. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas todo dia ele estava levando alimento para os seus irmãos na guerra. E ele via que todos os dias os seus irmãos não saíam para guerrear. E ali ele fala para um dos seus irmãos, e ali ele pega as informações e fala: o que está acontecendo? E ali ele fala: um grande gigante tem se levantado contra o povo de Israel, e ele é muito grande, ele é homem de guerra, e não tem como ali nós podemos derrotá-lo. Ei, meu amado, o gigante, o Senhor já me fala no meu coração, o primeiro ponto nesta palavra. O gigante, ele se mede pelo tamanho da sua fé em Cristo Jesus. Como assim, evangelista? Dependendo do tamanho da sua fé, quanto menor for a sua fé no nosso Deus, maior será o gigante que se levantará contra a sua vida. Os homens ali olhavam e viam um homem gigante, realmente, ele era gigante, era mais ou menos desse tamanho aqui. Homem forte, eles falavam: pela minha espada não tem como derrotar este homem. Porque a espada dele tinha mais ou menos 1,5 metros de altura, só a espada do gigante Golias. E ali Davi olhou e falou assim: qual é o prêmio para quem derrotar este gigante? Ah, o rei dará a sua filha em casamento. E esse será grande no reinado de Saul. E ali ele falou: eu vou matar este gigante. Meu amado, sabe qual é um ponto principal que eu vejo aqui? Confiança em Deus. Sabe por quê? Até esse momento aqui, Davi, ele era um anônimo. Ele era uma pessoa que estava no anonimato, ele era uma pessoa que ninguém conhecia. Alguns podiam conhecer ele somente como pastor de ovelhas e músico, porque ele arpejava hinos ali, ao qual expulsavam espíritos demoníacos ali do rei Saul, ou como foi aqui dito no testemunho. Meu amado, quando nós temos a autoridade de Deus na nossa vida, não há demônio que resista contra o poder do nome de Jesus. E ali quando os espíritos demoníacos atormentavam Saul, chamaram Davi. E Davi passou a conhecer o rei Saul e ele arpejava lindos cânticos. E eu creio que ele cantava: há poder, sim, força e vigor pelo sangue de Jesus. Claro que eu estou aqui fazendo uma exegese do texto, porque aqui não se relata qual é o tipo de canção que ele cantava para o rei Saul. Mas uma coisa era certa: ele adorava a Deus nas suas canções, o demônio ele caía por terra. Meu amado, todo gigante que você levantar na sua vida, um ponto que você tem que fazer é louvar ao Senhor. Você tem que louvar ao Senhor, meu amado, porque não há gigante que aguente o poder do louvor e adoração ao nosso Deus.
São armas espirituais que o Senhor dá para nós podermos guerrear. Porque lá no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 12, diz o quê? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Tem que fortalecer no Senhor, e digo mais, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu amado, aqui é um lugar santo. Aqui o Espírito de Deus está habitando aqui neste lugar. Nós estamos reunidos, cultuando ao nosso Deus. Mas lá fora, meu amado, está repleto de demônio querendo acabar com a minha vida e com a sua vida. E você pensa que o diabo não entra na igreja? Entra sim. Porque isso aqui é 4 paredes. Mas o que fortalece esse lugar é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que guerreia e peleja no nome de Jesus, não tem gigante que se levante para cair. E o diabo sabe que quando ele se levanta, ele tem que se levantar com força para não ser derrotado. Porque quando Satanás é derrotado, ele vai para um lugar lá, onde ele apanha, ele toma uma surra dos outros demônios, para que ele possa vir com mais força da próxima vez. Vocês sabiam disso? E quando o demônio ele sai da nossa vida, quando ele perde campo na nossa vida, ele vai para um lugar onde ele toma uma surra dos outros demônios, para que ele possa aprender a querer derrotar melhor os cristãos. E nesse momento há muito demônio apanhando, porque já perdeu a batalha nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. E se levantar hoje aqui vai cair por terra, porque aqui é o nome do Senhor Jesus. E Davi ali, ele falou ali com Saul, chegaram até a presença de Saul, falou, um corajoso. Ele falou, beleza, tem um soldado. Porque Saul mesmo, ele já não tinha mais confiança para poder ir lá e pelejar contra Golias. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor já não habitava mais na vida de Saul, mas o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Davi. E aqui Davi, ele começa a conversar com o rei Saul, começa a dialogar com Saul, e ali ele começa a dizer para Saul, rei Saul, você não sabe mais, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e vinha leão e vinha urso. Quem aqui já viu um leão no zoológico com um urso? Olha o tamanho daquele animal. E quando esse leão ou urso vinha, eu procurei e eu pesquisei também, leão do Oriente Médio, meu amado. Urso no Oriente Médio, os tipos, porque mudam. Urso polar é diferente de urso que habita lá na Rússia. São diferentes tipos de urso, diferentes tipos de leão. Mas leão que habita ali no Oriente Médio são leões ferozes. Leões ao qual eles andam morrendo de fome. O que eles pegam para estraçalhar. E ali Davi, ele ia lá e enfrentava o leão. Ele ia lá e enfrentava o urso. Ele ia lá e matava mesmo. Por quê? Porque uma das ovelhas do seu pai havia sido tomada pelo leão e pelo urso. Ei, meu amado, sabe o que é isso? É quando você vai para a peleja, representando a sua família, porque aqui você representa um dos teus, e quando um dos teus é tomado pelo inimigo, você dobra o seu joelho para querer enfrentar esse leão e esse urso, e no nome do Senhor Jesus você obtém vitória. Meu amado, mas sabe o que é isso? São batalhas espirituais, batalhas ao qual ninguém está vendo. Hoje aqui a irmã Kátia contou o testemunho. E quem é que sabia dessa afronta a não ser o nosso Deus? Meu amado, vocês me veem aqui na hora do culto, mas vocês não estão comigo o dia inteiro para saber como que é.
quais são as minhas guerras, quais são as lutas que eu tenho enfrentado. Eu também não sei quais são as guerras e as lutas que vocês têm enfrentado. Mas o nosso Deus sabe que tem muito leão, tem muito urso que você mata por dia, para poder estar aqui. E continuando, ali Davi foi ousado, falou para o rei Saul, e Saul falou: vai que o Senhor teu Deus esteja contigo. Meu amado, quem vai no nome de Jesus, esse não perde não. Por que que os filhos de Eli, Rofini e Finéias morreram? Porque eram filhos da desobediência, filhos ao qual cometiam pecado dentro da casa do Senhor, e ali eles pegaram a arca do Senhor, querendo dizer o que? O nosso Deus é a arca, mas o Deus não era a arca representava a presença de Deus. Meu amado, não adianta eu ir para uma batalha, não adianta eu ir para um confronto com a melhor Bíblia debaixo do braço, se Deus não estiver comigo. Isso aqui não é Deus, isso aqui é palavra de Deus, porque Deus, ele não é porta-objeto para guardar papel. Nós guardamos papéis aqui, lembranças. Isso aqui é palavra de Deus. Isso daqui representa a presença de Deus na terra, mas aqui não é Deus. Se eu não tiver a presença de Deus, como é que eu vou derrubar gigante? E você acha que a presença de Deus estava com Davi apenas porque ele obedecia o seu pai? Não, porque Davi, ele tinha uma vida de submissão ao nosso Deus. Ele tinha uma vida ali de submissão ao seu pai. Tanto que no Salmo 23, ali Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Se formos traduzir para o grego, para o hebraico original, nós vemos a palavra do Senhor dizendo: o Senhor é o meu pastor e em nada me tem tido falta. Ou seja, isso ele escreveu quando ele levava as ovelhas do seu pai para comer do pasto. Imagina achar grama ali no deserto. Não que Israel seja só deserto, porque ali Israel ele tem áreas de muito pasto, de muito verde. Só que na região ali de Belém, é uma região, é mais ao sul ali de Israel, é mais próximo do Egito, é mais próximo de areia, é mais próximo de... Porque se nós formos subir ali para Samaria, ali na região norte ali de Israel, ali nós encontraremos mais áreas verdes. Mas aqui, meu amado, ele peregrinava por lugares secos, por lugares ao qual ali era difícil de achar pastagem, e ele falava: o Senhor não tem e nada o Senhor tem me faltado. Meu amado, e quando ele foi e enfrentou Golias, meu amado, ele foi na força do Senhor. E quando nós vamos na força do Senhor, meu amado, você pode ter certeza de uma coisa: aonde há a presença do Senhor, aonde está a autoridade do Senhor, aonde tem obediência ao Senhor, não tem gigante que prevaleça contra a nossa vida. E ali Davi obteve vitória contra aquele gigante. E ali os filisteus correram e ele arrancou a cabeça do gigante. Mas nem tudo são flores. Que vitória linda que Davi teve ali sobre Golias. Uma vitória a qual é dita até os dias de hoje, porque existem passagens que são marcantes na palavra do Senhor, como o mar abriu no meio, Davi matou Golias, morte e ressurreição de nosso Jesus Cristo. Vitórias lindas, meus amados. Mas, meu amado, eu quero dizer aqui de um homem que ele também enfrentou um gigante filisteu. Só que esse gigante não tinha essa estatura, mas esse gigante media no máximo 1,65 m, 1,60 m. Eu falo de um hebreu chamado Sansão,
que brincou com o pecado, brincou com o inimigo, brincou com o gigante, achando que em todo tempo poderia ter vitória sobre o gigante. Meu amado, e na palavra de hoje, nessa primeira parte eu disse sobre a vitória de Davi. E agora eu quero dizer sobre a derrota de Sansão. E o que o Senhor Ele tem para a minha vida e para a sua vida hoje. Nós vamos estar aqui, vamos estar colocando frente a frente a vitória de um servo do Senhor e a derrota de um servo do Senhor. Ou você acha que se você vacilar, você vai ter vitória? Estamos em guerra! Ei, atenção, povo de Deus! Estamos em guerra, porque o nosso mestre, ele está voltando. E quanto mais os dias passam, mais Satanás se levanta com furor e raiva e ódio do povo de Deus para querer derrotar o povo de Deus. Porque ele sabe, meus amados, que assim como em Atos no capítulo 1, aquele que foi levado ao céu, esse voltará com poder e grande glória. E aqui, meu amado, eu vejo a vida de Sansão, um homem que foi separado para ser nazireu. Ou seja, ele não podia tomar bebida alcoólica, ele não podia passar a navalha no seu cabelo, e ele não podia tocar em algo morto. E ali a mãe dele foi avisada que nasceria aquele que iria libertar o povo de Israel da opressão de quem? Dos filisteus. E meu amado, aqui nasce Sansão, e aqui eu vejo que quando nasceu Sansão, o povo de Israel estava enfrentando uma opressão ali dos filisteus por 40 anos. 40 anos, meu amado, eu tenho 26, eu ainda não vivi 40 anos. Mas quem aqui tem mais de 40 sabe que é tempo que se passa. Agora imagina você viver 40 anos escravizado por opressão diabólica, 40 anos escravizados pelo inimigo, 40 anos ali, ó, todos os dias tomando afronta do inimigo. Quem é que aguenta? E o povo de Israel aqui estava passando por grande opressão, porque desobedeceram ao Senhor. E primeiro ponto para que a derrota aconteça na minha e na sua vida é desobedecer a palavra do Senhor. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, meu amado, começam-se as brechas. E onde há brecha, o inimigo ele entra e arrasa e acaba com a nossa vida. Nós não podemos viver uma vida de desobediência com o Senhor. Porque aqui nós vemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, que diz o quê? Que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Tanto o Senhor tem prazer em holocausto como quem obedeça, mas melhor é o obedecer do que o sacrificar. Ei, não adianta nós vivemos uma vida de sacrifício e uma vida de desobediência ao mesmo tempo. O Senhor, Ele quer sacrifício sim, sacrifício vivo, oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo ao vosso Deus. Mas Ele também quer uma vida de obediência. Sansão cresceu, homem alto, homem forte, só que a força de Sansão, como muitos dizem, não estava no cabelo dele não. O cabelo dele representava as forças dele, porque era voto feito com Deus. E ali cresce Sansão, e ele vai se aventurar ali na Filístia, ele vai se aventurar ali com os povos filisteus. Ei, Sansão olhou e viu que as mulheres filisteias eram mais bonitas do que as mulheres hebreias. Meu amado, cuidado com a cobiça dos olhos, porque a cobiça dos olhos, meu amado, enganoso é o coração do homem. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Os olhos, ele é a candeia do corpo. Se os teus olhos verem coisas boas, todo o seu corpo será bom. Mas se os teus olhos cobiçarem coisas más, todo o seu corpo será trevas. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Ali em Mateus 5, você começa a ver o que o Senhor Jesus vem dizendo. Meu amado, Asaf, quase aconteceu da mesma maneira com ele. Por quê?
Porque ele falou assim, que ele saiu do tabernáculo, ele viu que o ímpio tinha era melhor do que o que ele tinha. Ele viu que o ímpio tinha carruagens melhores. Ele viu que o ímpio tinha vestes melhores. Ele viu ali que o ímpio ele possuía casas melhores. E ele falando, Senhor, e eu te servindo, Senhor, o que eu tenho. Mas quando ele voltou para o tabernáculo, ele falou, os meus pés quase se desviaram pela cobiça dos olhos. Ei, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você começar a olhar o gigante e falar, o gigante é muito grande, não dá para vencer, e tem gigante que está oculto na minha vida e na sua vida. Nós é que temos que abrir os nossos olhos e mandar esse gigante embora. Tem gigante chamado de fofoca, tem gigante chamado de novela, tem gigante chamado de prostituição. Eu conversava com um homem lá na empresa e ele dizia, eu já fui cristão, eu não sou mais porque eu não consigo me libertar da mulherada. Ele mesmo disse, ele falou, não adianta eu estar na igreja e sair da igreja e ir para um motel com a minha namorada. Não adianta, então eu prefiro estar no mundo do que permanecer nos caminhos do Senhor. Eu falei assim, você não sabe, mas esse gigante já te dominou. Afinal, o apóstolo Paulo lhe diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E novamente o apóstolo Paulo vem dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o gigante se levanta na nossa vida, sabe o quê? Tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que te faz, tudo aquilo que toma o seu lugar, toma o lugar de Deus na minha e na sua vida, se torna gigante. O emprego é bom, o salário é gigante, mas eu vou me abdicar da obra do Senhor para ter esse emprego. Meus amados, e quantos homens não têm morrido pela cobiça dos olhos, por querer furtar pequenas coisas, e pequenas coisas vai furtando. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:27 o quê? Não deis lugar ao diabo. E Sansão ali, ele estava dando lugar a quem? Dando lugar ao diabo. Porque ele andava ali pela feira ali dos filisteus, ele olhava as mulheres, ele ali cobiçava aquelas mulheres. Tanto que ele se casou com uma mulher filisteia. E ali a palavra do Senhor vem contradizendo, porque ali no livro de Josué, uma das coisas ao qual o Senhor ele vem dizendo é o quê? Não se casar com pessoas de outros povos. Isso na palavra do Senhor é o quê? É julgo desigual. Pessoa que serve a outro Deus, pessoa que tem outro uso, outro costume. Ei, meu amado, aquele que constitui-se amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. E aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A coisa é óbvia, meu amado. Quer derrubar o gigante? Tem que ser amigo de Deus. Como está difícil hoje em dia. Como está difícil dizer não para as amizades. Como é difícil dizer não às paixões. Ei, meu amado, a palavra do Senhor diz lá em Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu amado, é saber separar as coisas. Aquele que é de Deus é de Deus. E muitos gigantes se levantam, pode ser a amizade. Se o teu carro ocupa o lugar de Deus, esse carro se tornou um gigante na sua vida. E aqui uma mulher chamada Dalila, ela se tornou o maior gigante na vida ali de Sansão. Porque Sansão se deixou levar pela cobiça do seu coração. Já estou terminando. Sansão se deixou levar pela cobiça do seu coração. E ali uma coisa que estava dominando sobre a vida de Sansão, sabe o que era? A mentira. E ele começou a enganar, começou a mentir. Ele já não voltou mais o seu coração para Deus. Meu amado, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Existem coisas que nós cometemos, falhas e erros que começam a dominar a nossa vida. E se nós não mandarmos isso embora, quando nós abrimos nossos olhos, nós já estamos afundados, caídos na lama, longe da presença do Senhor. Porque a presença do Senhor estava lá na terra prometida. A presença do Senhor não estava com Sansão, enquanto ele estava ali com os filisteus. E Deus deu várias chances para Sansão. Se manifestou outras vezes, mas chegou um momento que Deus ele diz basta. Meu amado, nós não podemos deixar que a desobediência, deixar que o pecado, nós não podemos brincar com o pecado. Aquele que brinca com o pecado, ele acordará morto. Mas como que a pessoa acorda morta? Morta espiritualmente. Porque quando você abrir os olhos, você já está inundado no lamaçal do pecado. Pode ser que nós ainda encontramos forças para voltar. Mas, meu amado, quando a pessoa está amarrada por cordas, assim como Sansão estava, com a cabeça raspada, se a cabeça estava raspada de Sansão, ou seja, o voto com Deus foi quebrado, a aliança com Deus foi quebrada, e quando nós quebramos a aliança com Deus, nós nos encontramos amarrados pelo pecado, sem forças para levantar, sem forças para continuar. O diabo vem, fura os nossos olhos, e aí acabou. Nós não temos mais forças para derrotar o gigante. Olha a diferença de Davi para Sansão. Davi não tinha força alguma. Davi media mais ou menos 1,60 m, 1,65 m. Era um homem de baixa estatura, magro, mas de boa aparência. Por que de boa aparência? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. E Sansão era um homem forte, um homem alto, um homem sisudo, aquele bonitão de Israel, mas ele não conseguiu dominar aquilo que veio sobre a vida dele. Meu amado, se nós tivermos contato com o inimigo, se nós tivermos contato ali com Satanás, se nós vivemos uma vida de pecado e perdão, pecado e perdão, pecado e perdão, vai chegar uma hora que o pecado vai virar pecado, e pecado, pecado, e pecado, e pecado, perdão. Aí pecado, 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 e acabou. Nós não conseguiremos nos levantar mais. Mas em nome do Senhor Jesus, meu amado, que nós possamos ter a nossa vida ali como Davi. Davi foi perfeito? Não, Davi não foi perfeito. Deus olhou lá do alto céu e não viu um justo sequer, para que pudesse aqui morrer, para que nós possamos obter o perdão dos nossos pecados. Por isso ele teve que enviar o seu Filho amado, Jesus. E Jesus ali, ele lutou, meus amados, não com armas, não com espadas, não ali com lanças, não. As armas ao qual Jesus Cristo usou era jejum, era oração e era a palavra. Essas três armas, meu amado, é o suficiente para derrubar qualquer gigante. Porque o próprio Jesus Cristo diz o quê? Que a casta de demônios que só sai com o quê? Como? Jejum e oração. Muito bem. Há demônios, meus amados. Por que só sai com jejum e oração? Porque a nossa vida constantemente tem que ser liberta. Todos os dias nós estamos nos libertando. Todos os dias estamos nos libertando. A palavra do Senhor diz mais o que? Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas só o que for para promover edificação, para que dê graças aos que o ouvem. Se você tem muito cuidado com a boca. Ei, cristão, muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado, porque assim será toda palavra que sair da vossa boca. Isaías 55:11. Ela não retornará para você vazia, mas antes prosperará em tudo aquilo ao qual você tem dito e voltará para você. A palavra, uma vez que saiu da boca, ela nunca mais pode voltar. Ela nunca mais voltará. Pelo contrário, ela irá prosperar naquilo que você disse e ela retornará para você. Temos que ter cuidado com o que nós ouvimos, para que não nos tire da presença do Senhor.
Eu costumo dizer o que o cristão, todo dia ele está ouvindo uma palavra do Senhor, todo dia ele está escutando um hino, todo dia ele está ali, ó, meditando com a palavra do Senhor. Ele está escutando aquilo que é bom para a sua vida espiritual. Mas aí aquele pequeno gigante vem e muda para uma rádio que não é evangélica. Muda ali para a Band, muda para a Nativa, muda ali para a Gazeta. Mas é só uma musiquinha só. E se deixa levar, quando vê, meu amado, já está escutando até rádio que passa funk. Meu Deus, aquele que escuta funk já está amarrado pelo pecado já. Por isso, meu amado, o Senhor ele vem dizendo, tome cuidado. A vitória de Davi sobre Golias foi linda, maravilhosa, perfeita. Veio o grande galardão sobre a vida dele. Mas e a vida de Sansão? Meu amado, Sansão é conhecido na Bíblia como o derrotado. Sansão, a palavra diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que enquanto estava em vida. Que vitória é essa que você tem que morrer também? Que vitória é essa? A única vitória, a maior vitória da Bíblia que eu vejo que a pessoa morreu foi a de Jesus Cristo. Mas ele morreu, mas Sansão não ressuscitou. Mas Jesus Cristo sim, ressuscitou dentre os mortos. E meu amado, o maior gigante que cair nas nossas vidas tem que ser aquele que quer ocupar a posição de Deus na nossa vida. Deus ele é único, Deus ele é primeiro nas nossas vidas. E nada pode tirar esta posição das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu amado, hoje nós estamos encerrando essa campanha. E que essa palavra fique no seu coração. Ei, não dê lugar ao diabo, mas dê lugar à presença do Senhor. Para que nós possamos obter vitória. É vitória sobre vitória, vitória sobre vitória. Meu amado, nós temos certeza que não há gigante que irá resistir àquele que é servo do Senhor, obediente à sua palavra. Aquele que anda uma vida em retidão com o Senhor. Esse não há gigante que venha contra a nossa vida. Convido você a ficar de pé neste momento. Aleluia. Oh, aleluia. Amém, só até aqui. Tinha planejado mais coisas, mas o Senhor só mandou até aqui. Pelo horário também. Eu não quero estar estendendo sobre o horário. Mas eu te convido a fazer uma oração neste momento. Você sabe aquilo que vem querendo tomar o lugar de Deus na sua vida. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe aquilo que tem se levantado contra a sua vida todos os dias para querer tomar o lugar de Deus. Eu não sei, mas você sabe. Por isso eu te convido nesse momento a falar com Deus. Senhor, me ajude, Senhor, a derrubar esse gigante, porque esse gigante não pode ser maior do que a tua presença na minha vida. Soberano Deus e Pai.